Leitura do dia 133/365 Esdras, 1 a 4. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 13 de maio de 2023 do Plano Anual. Esdras, 1. Vemos o cumprimento da profecia de Jeremias 25, onde ele diz que o cativeiro duraria 70 anos. O que de fato ocorreu? Nabucodonosor levou muitos deles para o cativeiro no primeiro ano do seu reinado, que era o 4º ano de Joaquim. Ele reinou 45 anos, seu filho, Evil-Merodach, 23 anos, e seu neto, Belsazzar, 3 anos, que somam 70 anos. Pois bem, aqui vemos a Escritura Sagrada manter, mais uma vez, a sua fidelidade. Quando a profecia de Daniel 5 foi cumprida, e Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi derrotado por Dario, o Medo e Ciro, o persa, os judeus puderam sonhar com a volta para casa. O que de fato aconteceu? Em Isaías 45, há uma profecia com relação a Ciro. Ali o Senhor o chama de ungido, a quem ele escolheu. Ela data de 150 anos antes de seu nascimento. É possível que pessoas próximas o tenham apresentado o texto de Isaías e ele, com certeza, deve ter ficado atônito. Neste capítulo, de Esdras 1, vemos o cumprimento desta profecia. Ciro decreta a libertação dos judeus cativos e os deixa livres para voltar para casa e reconstruir a nação e o templo do Senhor Deus. Conseguimos perceber nas palavras de Ciro, que a profecia de Isaías 45, provavelmente influenciou e muito sua decisão. Ele próprio se vê como servo de Deus, assim como diz o profeta. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. A verdade é que, de agora em diante, o sol nasce para Israel e Judá. O tempo de reconstrução chegou. Durante 70 anos eles puderam refletir sobre sua atitude. Agora eles vão recomeçar, do fundo do poço. Mas com a ajuda de Deus tudo é possível. Esdras, 2. O escritor registra o nome e o número das famílias que retornarão a Judá e Jerusalém, após o decreto de Ciro. Sem dúvida alguma, retornar era uma grande demonstração de fé e confiança em Deus. O motivo? Só havia ruínas, onde um dia foi visto a glória e a majestade do reino do povo de Deus. Como forma de honrá-los, o Espírito Santo colocou no coração de Esdras a direção de documentar os seus nomes. Há uma grande lição aqui: o nome daqueles que confiam em Jesus Cristo e abandonam o procedimento do pecado, tem um memorial gravado no livro da vida. Nossa confiança e perseverança não se perdem com o tempo, o Senhor Deus está atento às nossas obras. É muito interessante notar que, embora estivessem em uma situação de dificuldade e escassez, o povo levanta uma oferta de acordo com as suas possibilidades, para a reconstrução do templo. Portanto, Esdras 2 é muito rico em demonstração de fé e vigor espiritual. Esdras, 3. O escritor nos mostra a forma progressiva do estabelecimento dos cativos em Israel, e suas prioridades. Embora houvesse grande necessidade de infraestrutura, segurança e conforto, eles se reuniram como um só homem, ou seja, em um único propósito para começar a construir o altar do Senhor Deus. A intenção era voltar a oferecer os sacrifícios regulares que o Senhor Deus exigia na lei. Eles estavam dedicados ao propósito que nem mesmo a escassez pode pará-los. Eu aprendo na Bíblia que o Senhor financia aquilo que ele aprova. A obra de Deus não para quando o projeto vem dele.
Próspera em meio ao deserto e à escassez. Sem a necessidade de apelação, promessas falsas, trocas espirituais. Nada disso. O Deus da obra inclinou o coração do estrangeiro Ciro, para financiar a reconstrução. Com empenho e provisão, o povo demonstrava a Deus que o cativeiro havia alcançado seu propósito. Eles estavam arrependidos. De agora em diante a prioridade deles era o reino de Deus. Logo eles recomeçaram os sacrifícios diários e lançaram os alicerces do templo. No dia da reinauguração do templo, os sacerdotes se vestiram de maneira adequada. Os levitas pegaram seus instrumentos e os filhos de Asaf, que compôs para Salomão, cantaram: Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. Aquele foi com certeza um dia incrível. Um marco na história de Israel e para o povo de Deus. Quando lemos os livros de Isaías, Jeremias e Lamentações, ficamos com um aperto no coração ao ver o comportamento ímpio e a consequente destruição de Judá, Israel, Jerusalém e do templo. Contudo, mesmo em meio àquela calamidade, o Senhor Deus prometeu restaurá-los e torná-los pessoas melhores. Em Esdras 3 esta promessa se cumpre. Quando os alicerces oficiais do templo são lançados, há um misto de alegria e tristeza por parte do povo. Os mais jovens se alegram e exultam, para eles um novo tempo está chegando. Por parte dos mais velhos, há uma grande tristeza. Eles que viram o lançamento do templo de Salomão, choraram ao ver este novo e humilde templo. Estava aparentemente claro, para eles, que a glória de Israel havia desaparecido. No entanto, eles estavam vivendo os dias dos pequenos recomeços, conforme a profecia de Zacarias 4:10. Precisamos saber discernir os tempos. Sempre teremos a oportunidade de lamentar ou celebrar. A depender do ponto de vista, olharemos para frente ou para trás. A palavra de Deus nos mostra que quando estamos recomeçando, o mais importante é olhar para frente. Aquele povo estava há 70 anos longe de casa, do templo e da lei. Por menor e mais singelo que fosse esse recomeço, ele era glorioso. Há muitas e preciosas lições espirituais em Esdras 3, quanto mais você cava, mais elas aparecem. Esdras 4. O escritor relata o empenho dos inimigos de Israel, principalmente os samaritanos, em parar a obra de reconstrução do templo. A princípio eles ofereceram ajuda, mas sua intenção era retardar a obra. Quando a ajuda foi rejeitada, deram início a um novo plano. Com palavras, começaram a provocar desânimo nos trabalhadores. Vendo que este teve pouco ou nenhum efeito, aproveitaram a instalação de um novo rei sobre o império, Xerxes, e lhe enviaram uma carta. O conteúdo da mensagem tinha o objetivo de difamar Jerusalém e o povo. Além de inflamar a ira do rei sobre a nação de Israel. Há lições espirituais muito profundas aqui. Quando Deus começa a agir em nossa vida, para edificar, reconstruir, prosperar, precisamos estar muito atentos à oração e à vigilância. O inimigo de nossas almas é extremamente astuto e possui muitos servos e servas ao seu dispor. Não preciso mencionar que ele odeia o povo de Deus e está a todo tempo procurando oportunidades para nos prejudicar. Com isso, a nossa atitude de intimidade com Deus é fundamental. Dessa forma, o Senhor nos manterá seguros e seu projeto em nossas vidas não vai parar. Os judeus não fizeram isso. Embora estivessem dedicados e motivados, baixaram a vigilância espiritual. O inimigo de nossas almas usou os samaritanos para influenciar negativamente o novo rei,
que aparentemente não conhecia o decreto de Ciro, e a obra de reconstrução do templo foi interrompida. O grande objetivo do inimigo de nossas almas é parar toda forma e manifestação da obra de Deus. Para isso ele utiliza todos os meios possíveis. Precisamos orar. Estar atentos ao mundo espiritual é de fundamental importância para o nosso triunfo nesta terra.